nossa da segunda semana de pedagogia no projeto de extensão Aquarela. Hoje, nossa atividade, nós vamos ser agraciados aí com o grupo de pesquisa da professora Graça Lobino, professora doutora Maria das Graças Ferreira Lobino, o Joel e a Kênia, que são orientandos da professora Graça, e eles vão trabalhar conosco como oficina aí, cheiros, cores pela vida no laboratório vivo. Desde já agradeço aí a presença de todos aqui. Mais uma vez, sejam bem-vindos e que tenhamos aí uma boa atividade. Professora Graça, a palavra está com você. Vocês têm aí 50 minutos para a exposição e o restante do tempo a gente fica para o debate, ok? Obrigado. Obrigado, professor Wilson e toda a equipe, né, que tem organizado esses momentos, né, da primavera, e o assunto hoje vem a calhar com a primavera, né, porque, na verdade, nós vamos falar de flores. Para dizer que não falei de flores, vamos falar de flores. E eu gostaria de fazer só uma pequena correção e apresentar os meninos ao mesmo tempo. O Joel Almeida Neto, ele é do CIMAT, né? Ele é mestrando do CIMAT, mas ele não é meu orientando, não. Ele é orientando do professor Tiengo. Esse material que nós vamos apresentar é fruto de um trabalho que a gente fez recentemente na disciplina de currículo. A Kênia Carla, não, a Kênia é também orientando, e Joel é professor de biologia do Estado, da rede estadual, e a Kênia Carla é pedagoga, professora de anos iniciais dos municípios de Vitória e de Serra, e ela me orientanda. Entendeu? Então, eles estão nesse movimento aí, né, para nos ajudar a discutir essa temática, né, uma temática bastante necessária de se trabalhar, que é a questão das flores, mas, sobretudo, das plantas, porque nós temos uma das maiores biodiversidades do planeta. Via de regra, as pessoas que moram na cidade, os urbanoides, não conhecem, têm dificuldade de identificar uma cidreira de uma outra planta qualquer, né? Tem dificuldade. A gente viu isso lá no curso que a gente deu sobre laboratório vivo. E precisamos, sim, ensinar isso, então é complexo. Além de necessário esse ensino, nesse processo de leitura de mundo, de alfabetização científica, ele também é um assunto por demais complexo quando se trata exatamente da dimensão interdisciplinar a partir da abordagem temática de currículo que a gente vem ensaiando e empreendendo nos últimos anos, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. E aí, esse assunto, eu esqueci de falar, Joel, ontem, que a mestranda Fernanda Santana e a Franciele Carvalho, ambas apresentaram num outro formato essa temática lá no segundo encontro de pesquisa em educação ambiental lá no CEUNES, agora recentemente, e elas tiveram a premiação, né, do evento, que eu esqueci. Isso aí a gente não pode esquecer, né? Isso foi muito importante lá para as meninas em São Mateus e para o programa também, claro, né? E, gente, eu vou conversar com vocês. De onde veio essa ideia de trabalhar, na verdade, a sexualidade a partir das flores? Eu era coordenadora do ensino de ciências em Vitória, professora da rede municipal, e lá pelas tantas, por causa de um projeto de ensino fundamental 2 aprovado no MEC, me convidaram para eu ser coordenadora. E como coordenador de área, a escola demanda gente, né, para ir na escola para colaborar com o professor, dar apoio, etc. Aí um dia uma professora de uma escola municipal
ligou lá para a gente e pediu que a gente fosse até a escola trabalhar com ela, mas ela não queria para ela queria que a gente fizesse um trabalho com as crianças, porque ela precisava trabalhar sistema reprodutor com os meninos e ela se sentia com muita dificuldade por causa de questões mesmo de criação, questões culturais. E aí, eu penso que não é só aquela professora, pela empiria, a gente vê que é a torcida do Flamengo quase toda, que tem essa dificuldade por causa da nossa civilização mesmo, né? E naquele momento eu falei com a professora, vamos fazer o seguinte, então, peça as crianças para trazerem flores, tal dia, marcamos e tal, e a gente começou a trabalhar com isso, e foi, assim, fantástico, a aprendizagem das crianças, o interesse e a curiosidade para aprender mais, né? E depois nós estendemos esse trabalho também na escola no Fumaço, do ensino médio, e levamos isso para a SBPC, para 2 SBPC, os alunos do ensino médio em biologia. Então, com vocês aí, o nosso Joel. Ele vai iniciar. Na verdade, então, bora, né? Seguinte, gente, boa tarde a todo mundo. Eu tô falando pelo celular e a apresentação tá no computador, mas tá dando para ver aí direitinho? Tá, né? Vi a cabecinha da Kenny, assim. Então tá. A Graça já apresentou a gente, mas eu gosto de falar também um pouquinho. Eu sou biólogo formado pela Federal de Viçosa e eu sou professor de Ciência e Biologia pelo Estado, né, pela FEDU. E agora eu estou, né, no processo final, com fé em Deus, né, de terminar o mestrado no EduCimate, e a minha área de pesquisa é justamente a questão da sexualidade. Na minha área de pesquisa é mais voltada para a diversidade sexual, população LGBT, principalmente estudantes homossexuais. No entanto, a gente entende que a sexualidade permeia um pouco disso tudo, inclusive é um dos pontos que iremos abordar nessa apresentação. Antes de eu passar a palavra para a Kênia, para ela também falar uma palavrinha sobre ela, é só importante dizer que o público aqui é uma semana da pedagogia, né? E eu vou falar muito tanto sobre o ponto de vista teórico, falar um pouco do conteúdo, mas também sobre o ponto de vista prático, aquilo que eu, como professor, também tenho trabalhado. É evidente que eu dou aula para Fundamental 2 e para Ensino Médio, pensando nas pessoas que cursam pedagogia, a gente talvez tenha um olhar um pouco mais voltado para o Fundamental 1, então haverá sempre adequações de linguagens, etc., porém, eu acho que o pedagogo também permeia todo esse processo. Pode ser o pedagogo de escola, vai ter que estar liderando um projeto, vai ter que estar participando. Então, eu acho que é um conhecimento que cabe a todos, tá bom? Ô, Kênia, você gostaria de falar alguma palavrinha? A Graça já me apresentou, né? Eu sou professora da Rede Municipal de Vitória e Rede Municipal de Serra. Trabalho há 20 anos em sala de aula, desses 20, 16, em torno de 16. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente com os alunos de 5º ano, né, essa idade da pré-adolescência, e quando a gente, nas nossas conversas, as experiências que a gente tem, esse olhar para os anos iniciais, é um assunto que talvez você pense assim, nossa, mas a gente vai trabalhar com os pequenos? Com os pequenos. Na verdade, desde a educação infantil, você pode começar, a gente vai ver isso, né, e a conversar sobre isso dentro da escola, estamos amparados legalmente, então é algo assim que vai demandar dos professores que já estão atuando, já demandam uma certa, um jeito de falar, né, adequar a linguagem a eles, e os que ainda vão estar na docência, ainda vão ser requeridos nessa área ainda muitas vezes ainda. Então, é algo que a gente vai estar conversando sempre. Então, eu sou orientada da professora Graça, também estamos agora em fase final de conclusão do mestrado,
e a gente se propôs a conversar esse diálogo um pouquinho a respeito mesmo da nossa experiência de sala de aula mesmo, com essas crianças aí que estão a todo vapor, cheias de curiosidades. Pode ir lá, Joel. Então vamos embora, né? Seguinte, galera. Primeira imagem aí, esse primeiro slide. Bom, tem outra coisa também. Vai me faltar muito cacoete de apresentar coisas remotas, tá? É a primeira vez, então eu talvez fique um pouco engessado. Mas aí fica o questionamento. Eu acho que se eu apresentar essa imagem, nós temos aqui 48 pessoas participando, creio que 48 pessoas vão falar assim, ah, é o maracujá, é uma fruta, né? Ou um fruto, né? O nome um pouquinho mais correto. Pois bem, de fato, é o maracujá, as pessoas identificam com facilidade, né? Sabe qual é o cheiro, sabe qual é o sabor, sabe qual é a cor, tem uns que são mais verdinhos, tal. E aí, se eu mostro essa imagem, eu pergunto, o que é isso? Pois bem, creio que a maioria vai falar, é uma flor. Tem uns que vão falar assim, parece uma flor, porque tudo é torto, tem as curvinhas para cima, curvinha para baixo, etc e tal. Pois bem, e vão ter alguns que vão já ter a sacada de falar assim, ah, isso é uma flor de maracujá. Aí fica assim, ah, então maracujá tem flor? E não só tem flor, como até brinco com a Graça, com a Kenny, que é um espetáculo de uma flor, né? Isso aí para mim é maravilhoso, assim, essa flor, ela é linda, porém fica o questionamento, né? A gente fica indagando. Por que a gente associa com tanta facilidade um fruto, que é o maracujá, porém quando a gente vê uma flor, e olha que é uma flor belíssima, é uma flor que, creio que quem viu essa flor agora, se não conhece antes, vai lembrar daqui para frente. Não associa ao maracujá. Por quê? Porque a gente tem esse conhecimento um pouco desconectado. E aí, ó, se eu botar essa imagem, por exemplo, eu acho que já vai facilitar um pouco. Por quê? Porque aí você vê no pé, você vê a folha, você vê a planta, você vê tudo aí. E eu acho que falta muito disso, dessa visão, esse entendimento de como que as coisas são conectadas. Ó, Donizete. E é muito importante a gente falar o quê? Existem vários possíveis justificativos, né, que ninguém é dono da verdade, porém a gente vai apontar algumas questões. E a primeira delas é o seguinte, na escola, quando a gente vai falar sobre frutos de modo geral, a gente aprende assim, frutas separadas, cada uma num canto, e não é que tá errado não, tá, gente? Eu acho que se o aluno conseguir ver essas frutas aí e falar, nossa, a banana é rica em potássio, frutas cítricas costumam ter vitamina C, frutas avermelhadas e alaranjadas têm vitamina A e tal, que ótimo, é um conhecimento fantástico. No entanto, a gente está aqui pontuando como que é o conhecimento dissociado de outros. E as flores também não ficam muito longe. Geralmente a gente tem uma associação com flor como sendo algo voltado para ornamentação, como sendo algo voltado para ter um belo jardim, presentear alguém. E mais uma vez, isso não está errado, as flores são lindas, são belas. Inclusive eu acho a flor de maracujá mais bonita do que essa. Então, assim, tem que ser falado disso também, é evidente. Acho que todo mundo tem uma tia, tem uma avó, tem uma sobrinha, tem, né, um primo que tem uma orquídea maravilhosa e chega em casa e gosta de mostrar, mas dono de orquídea é meio enjoado, tá? Mostra a orquídea, mas não deixa pegar, distância, porque a orquídea geralmente é uma flor muito frágil, né? Enfim, mas a gente costuma ter essas visões um pouco deslocadas, um pouco separadas. E uma das possíveis razões que a gente tenta apontar aqui é que na escola a gente costuma ter essa visão que eu chamei aqui, entre aspas, de uma visão estática. Como assim uma visão estática? A gente olha para uma planta, a gente vê isso aqui, ó. A planta tem a raizinha, tem o caule, tem a folha, tem o fruto, tem a flor, tem semente. Costumamos, às vezes, até aprender alguns detalhes de maneira individualizada, porém a gente tem uma visão muito fragmentada e, às vezes, uma visão com alguns conceitos até um pouco errados. Não são todas as plantas que, inclusive, têm todas essas partes. Isso aqui a gente chama até de uma planta completa, né? Às vezes chama isso. Por exemplo, você tem grupos diferentes de plantas, onde você vai ter especificidades.
mesmo nos grupos que produzem frutos, não são todas as plantas que produzem frutos. E aí fica uma sugestão da gente talvez tentar trabalhar as coisas de uma maneira um pouco mais cíclica. Ou seja, onde tem vários processos, tudo bem? E aqui não é também falar, fulano dá aula bem, fulano dá aula mal, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas é realmente mostrar que é um desafio para mim, inclusive sou biólogo, formado em uma boa universidade, sou biologia, etc e tal, mas se você bota uma imagem, vamos voltar aqui, se você bota uma imagem dessa para os alunos, vai ter umas conversinhas, né? O aluno gosta, a fruta é tal, eu gosto de comer uma manga, não sei o que, eu vejo uma flor bonita, a folha não sei o que, a raiz absorve e tal. Agora, se a gente bota uma imagem dessa, eu acho que quem é professor aqui, principalmente quem é professor de pequeno, sabe que vai perguntar tudo que tiver aí. Mas esse pontinho amarelo serve para quê? Mas por que tem não sei o quê? Por que dentro ali do fruto tem uma semente? Mas por que a semente é feita dentro do fruto? Por que no lado de fora? Por que assim vai? E a gente não tem que correr das perguntas não, né, gente? A gente tem que saber, primeiro, ter a humildade de não necessariamente saber responder tudo. E aqui, bom, imagino que o público seja a maior parte de pedagogia, mas eu assumo, eu sou biólogo, mas para dar aula de botânica eu tenho que estudar. Então, assim, estamos juntos nessa luta aí. E eu acho que é interessante que vai ter pergunta que a gente não vai ter, assim, noção de como responder, né? E aí eu acho que cabe a nós, professores, a estimular o aluno a pesquisar, não podar as perguntas dele, estimular a escrever, estimular a investigar. Tudo bem? Pois bem, diante desses fatos que a gente apontou, essas provocações, nós temos uma proposta. A proposta é um diálogo entre botânica e a sexualidade humana. E a gente começa a tornar o assunto um pouco mais melindroso, quando a gente fala de sexualidade humana. E a gente coloca uma imagem aí para fazer uma brincadeira, tá, gente? Isso aqui é um estômato. Não é muito aquilo que algumas pessoas podem estar pensando, não. E se estivesse pensando também, não tem problema não, tá bom? O estômato é uma estrutura que está geralmente localizada nas folhas das plantas. E é justamente ela responsável por absorver o gás carbônico que está no meio ambiente. Tá? A gente fala muito de fotossíntese, de sequestro de carbono, de as plantas absorvem gás carbônico e tal, a gente sequer sabe por onde que é pelo estômago. Mas vamos deixar quieto esse assunto por enquanto, porque se a gente for entrar a fundo nisso, vai ter um outro universo. Vamos aprofundar naquilo que a gente se propõe a falar. É o diálogo entre a sexualidade e a botânica. E aí fica a pergunta, como que a gente vai fazer isso? Aqui é mais ou menos um sumário, tá? De como que vai ser a nossa discussão de hoje. Primeiro momento, a gente tem que discutir a importância de tais temáticas, principalmente a sexualidade. Segundo momento, a gente vai dar uma leve contextualizada com a sexualidade humana. É preciso deixar bem claros alguns conceitos, tá bom? Terceiro momento, vai ter uma demonstração da anatomia de uma flor. Inclusive foi sugerido aí para vocês, para quem tiver uma flor, pudesse trazer. Então, na hora que estiver falando de flor, pode abrir câmera. Não sei como que isso vai acontecer, mas a gente faz acontecer, dá um jeito aí. Quem quiser participar, é evidente, tá? Quem não trouxe, quem não quiser, pode ficar tranquilo. A gente vai, e aí eu coloquei propor relações entre conteúdos. Isso vai ser feito ao longo da apresentação, até porque não faz sentido a gente estar propondo um diálogo, uma visão interdisciplinar, e a gente vai chegar e fragmentar aquilo que a gente vai falar. Pé de chuchu tá cheio de flor. Menina, foi quem falou aqui, Samara, que o pé de chuchu dela tá cheio de flor. O meu também, eu tenho um pé de tomate cereja, que eu tenho aqui na varanda aqui de casa. Mas as florzinhas já estão murchinhas, tudo já virou fruto. Mas, né, vamos chegar lá. E depois, por fim, a gente vai dar um exemplo prático de como que como isso aconteceu de fato. Primeiramente, a gente tem que conversar o que é sexualidade. Falar a verdade, só isso aqui dá uma oficina inteira para a gente discutir o que é sexualidade. Sexualidade, inclusive essas perguntas, dá para jogar para os próprios jovens, para as crianças na escola. O que é sexualidade? É orientação sexual? A galera mais nova
Só com a mentalidade muito mais moderna que a nossa, tá? A gente joga uma pergunta dessa, a gente acha que não vai ter resposta, eles vão dar um nó na gente. E aí já vai, professor, é orientação sexual? Bom, pode ser. É educação sexual? Pode ser também. É o ato sexual em si, para a gente falar de tudo isso, a gente tem que falar do ato, como que ele funciona, como que acontece. Então, tem a ver com isso sim. Então, o que a gente pode tirar de conclusão? Que não é um consenso. É um conceito amplo a sexualidade. Eu trouxe um conceito aqui da OMS. É um conceito de 2002, tá bom? A sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura, intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos, somos tocados. É o ser sensual e ao mesmo tempo sexual, influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e por isso influencia também nossa saúde física e mental. Muita coisa, né? Inclusive, esse conceito eu peguei para a gente conseguir pautar em cima de um conceito. Mas eu acho que sim, se a gente abrir essa discussão que é a sexualidade, cada um de nós aqui vai dar uma resposta um pouco diferente. Porque a sexualidade, ela tem um traço da esfera individual e para além dessa questão individual, ela é realmente muito ampla. Abrange muitos fatores. E aí fica a pergunta, tá, já sabemos que a sexualidade é ampla. E por que então estudar a sexualidade, gente? Primeiro ponto, é uma realidade presente, queira ou não, que eu acho que não é questão de querer. É uma realidade extremamente presente, principalmente em escolas, e eu digo isso na experiência do professor. Gente, sexualidade na escola pulsa. É quase uma energia que faz tudo aquilo se mover, aquele tanto de jovem, criança, é hormônio, é energia. E ao mesmo tempo que é tão presente, paradoxalmente falando, é de um grande desconhecimento. Eu escuto tanta pergunta dos meninos, os meninos não sabem, carecem de conhecimento mesmo, tá? Ao mesmo tempo que a sexualidade é um tabu, é algo que as pessoas têm dificuldade de conversar, por outro lado é algo que desperta uma imensa curiosidade. Eu brinco, eu falo, a melhor aula que eu consigo dar na escola, sem precisar pedir para mim não ficar quieto, pedir silêncio, não sei o quê, aula sobre sexualidade. É um silêncio, é uma tensão que os meninos têm, porque é um assunto que faz parte da realidade, que às vezes as famílias, e aqui não é querer achar culpa, mas às vezes as famílias têm muita dificuldade de conversar sobre isso, é uma questão histórica, os próprios pais não tiveram o devido conhecimento a respeito, pode ter uma influência religiosa muito forte, chega a ser um pouco constrangedor, e é compreensível, só que a gente, quanto parte da escola, a gente não pode se omitir. Eu acho que isso é importante ficar claro aqui. Não está querendo arranjar guerra com ninguém, briga com ninguém. A questão é que a gente faz parte da escola. E a escola tem um papel nisso, que é fornecer o básico, o mínimo. Falaremos um pouquinho mais sobre isso aqui para frente. E por fim, a sexualidade é muito importante porque envolve questões sanitárias, ou seja, questões de saúde, e questões sociais fortíssimas. E eu vou trazer aqui alguns poucos dados só para a gente conseguir pincelar essa questão. Primeiro ponto, uma pesquisa feita por pesquisadores da USP, dessa década, tá? Essa pesquisa mosaica, ela é longa, durou vários anos, mas os dados que eu peguei, se eu não me engano, é de 2012, 2014, então é algo recente. Eles demonstram que de tempos passados até os dias de hoje, está havendo uma iniciação sexual mais precoce. Então, assim, não é eu acho, não é eu gosto. Está acontecendo. Então, os jovens estão entrando nessa vida um pouco mais cedo do que antigamente, segundo esses pesquisadores. Outros dados, e aqui são estudos inclusive mundiais, apontam que essa iniciação precoce na vida sexual pode gerar mais problemas de saúde, por desconhecimento, por aumento de infecção de doenças sexualmente transmissíveis, que inclusive mudou o nome, né? Não é mais DST, é IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, que nem sempre pode manifestar sintomas de doença, enfim. Outro dado aqui importante, uma pesquisa que é brasileira, mais de 1/4 dos estudantes que se identificam como LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, enfim,
eles alegam que sofrem algum tipo de violência na escola. Mais de um quarto, tá? Violência física. E se você for violência verbal, aí você aumenta ainda mais a porcentagem. Outro ponto, 2018, foram mais de 17 mil denúncias de abuso sexual a menor de idade. Em um ano, 17 mil denúncias. Gente, mais um assunto que dá para fazer só uma oficina só sobre isso, tá? Eu pincelei alguns dados para tentar dar conta da amplitude do tema da sexualidade, mas aqui a gente pode falar aumento de infecções sexualmente transmissíveis pelos jovens, aqui a gente pode falar abuso sexual ginecológico, que eu falo com as minhas alunas o tempo inteiro. Quanto mais você souber do seu corpo, mais você vai conseguir se proteger. Olha os casos que estão na mídia atualmente falando sobre estupro, sobre abuso. Esse é um assunto que tem que ser conversado. Não tem outra. Não é fácil não, tá? Altas rodas de conversa que eu tento fazer com muito cuidado, muita cautela no linguajar. Volta e meia sai um aluno chorando, sai alguém querendo procurar um pedagogo, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. É um vespeiro isso. E eu acho que, com todo o cuidado do mundo, a gente não pode se omitir. Pois bem, para além dessas questões relacionadas aos dados voltados à sexualidade, a gente também tem que se apegar ao que a gente tem de documentos, principalmente documentos que tangem a educação brasileira. A gente não pode ficar coado não, viu, gente? Primeiro ponto, LDB. A LDB, lançada, que foi a Lei da Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 96, é uma lei muito ampla, né? Porém, eu puxei aqui, no artigo 3, logo no início da lei, tá, são os princípios gerais que devem reger a educação. Eu coloquei com umas setinhas, eu espero que vocês estejam conseguindo ler. Mas o segundo item aqui, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar cultura, pensamento, a arte e o saber. Então, a gente tem que ter essa liberdade. O terceiro item aqui, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. É importante a gente falar isso. Não existe somente um modo de falar. Outro ponto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Era para ser o básico do básico, porque o que a gente está vendo hoje não é brincadeira, não. Vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. E eu acho que não é nada mais pautado na realidade social dos nossos alunos conversar sobre essas questões. Eu coloquei a última aqui, garantia do direito à educação. E é para poder dialogar com aquele ponto que eu falei lá atrás, que às vezes você tem uns alunos que não vão ter acesso a determinadas discussões por causa da família, por causa do ambiente social, por causa da tradição religiosa, etc. Mas a escola tem que garantir esse direito à educação. Outro ponto, as diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental. Tá? Eu foquei aqui no ensino fundamental. Isso é de 98, tá, gente? Eu peguei, isso aqui é fragmento do documento, tá? Eu printei e coloquei aqui. Eu não vou ler tudo não, porque é muito grande, mas a questão é falar o quê? Que a base comum nacional e sua parte diversificada deverão integrar-se em torno de um paradigma curricular que visa estabelecer a relação entre a educação fundamental e a vida cidadã, através de vários dos seus aspectos. E um deles, que eu botei a setinha aqui, sexualidade. Outro ponto, os parâmetros curriculares nacionais, isso de 98 também. Esse parâmetro curricular nacional que eu também trouxe alguns fragmentos aqui, é relacionados aos temas transversais, que eles orientavam, que deveria permear todas as disciplinas, etc. e tal. Eu não vou ler tudo também, não, e assim, é evidente que tem alguns pontos aqui que também são mais voltados para o ensino fundamental 2, mas olha que interessante como que há 20 anos atrás, a mentalidade que nós tínhamos de um documento, que vão ser os parâmetros, né, da educação. A inclusão de orientação sexual nas escolas, discussões polêmicas, masturbação, iniciação sexual, namoro, homossexualidade, aborto, disfunção sexual, prostituição e pornografia, óbvio, dentro de uma perspectiva democrática e pluralista, e muito contribui para o bem-estar das crianças. Outro ponto, relacionado aqui à sexualidade humana, perspectiva de gênero está inevitavelmente presente. Eu acho até curioso, tem um leve ar de ironia, né? É preciso até fazer esforço para poder ignorá-lo, e é verdade, né? O que essa proposta pretende é que a perspectiva de gênero das relações, a vivência da sexualidade, buscando formas mais criativas nos relacionamentos sexuais e amorosos. E por fim, estou falando até a questão aqui da homossexualidade,
falando que cada um tem que expressar da sua forma, tem que ter liberdade, tem que ter entendido e respeitado pelos jovens. Evidente que tem umas questões, umas palavrinhas que já foram datadas, né? Hoje em dia a gente não vai usar mais, porém, como que havia uma visão um pouco mais progressista, e isso está falando há 20 anos atrás. Porque a gente houve alguns retrocessos, sim, tá? Isso não é porque a gente tem que parar de falar, não, mas acho que é importante a gente pautar. Um deles foi no Plano Nacional de Educação, que foi lançado em 2014, e houve um desdobramento para os planos municipais e estaduais, onde houve a exclusão da palavra gênero, porque o Plano Nacional, creio que vocês, né, já devem ter escutado, estabelece metas para a educação brasileira para que sejam cumpridas há 10 anos após o seu lançamento, né? E havia uma dessas metas que falava sobre erradicar as desigualdades, etc. e tal. E antes você tinha uma distinção, acabar com a desigualdade de gênero, étnico-racial, orientação sexual, por questões de regionalismo, coisa assim. E foi tirado isso para colocar só de maneira genérica, erradicar com as desigualdades de modo geral. Outro ponto também foi a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, lançado em 2018, onde é um documento que foi feito em etapas, né? E na última etapa, que foi oficializado o documento, houve uma redução das palavras voltadas a gênero, sexualidade e tal. Não foi eliminado, ainda está lá. Acho que a gente tem que também se apegar ao que temos. Está lá, é a função do professor falar, tá? E todos esses movimentos têm uma relação muito íntima com esse combate a essa suposta ideologia de gênero. E que permeou, inclusive, né, permeou não, mas ajudou a fundamentar, né, a incentivar as pessoas, esse movimento chamado Escola Sem Partido. É importante dizer que esse movimento não é exclusivo do Brasil, é uma questão global, ganhou um enfoque muito grande aqui no país, e essa Escola Sem Partido dá para se dizer que se apoia em dois principais pontos: questões relacionadas à política, supostamente, e questões relacionadas à sexualidade. Então a questão da sexualidade foi muito forte nisso. E é importante dizer também que esse ano o STF julgou inconstitucional, era um caso específico lá de Maceió, de Alagoas, porém isso gerou, né, uma jurisprudência nacional, de que é inconstitucional projetos de lei que tenham essa pegada de escola sem partido, que é tentar cercear a liberdade dos professores. Inclusive, esse combate à ideologia de gênero foi presente aqui no estado do Espírito Santo, tá, gente? Ano passado, dia 15 de outubro, ironicamente, na data do professor, né, quiseram dar uma mordaça para nós de presente. No entanto, esse projeto foi barrado. A votação aconteceu no dia seguinte, no dia 16. Quem quiser ver mais, só bater no Google, ideologia de gênero, Assembleia Espírito Santo. Você vai ver lá quais deputados que foram contra, quais que foram a favor. Tem até candidato a prefeito que foi a favor disso aí, de combater a ideologia de gênero, tá? 3 candidatos aqui de Vitória, inclusive. Pois bem. Dito tudo isso, então, houve avanços, houve retrocesso, tem questões que a gente tem que se apegar, tem questões que a gente tem que saber combater, mas eu acho que embasamento a gente tem. A gente não está falando aqui porque a gente acha, que a gente quer, que a gente gosta, não. É porque tem que ser falado. E aí a gente tem que pontuar algumas questões sobre a sexualidade humana. Primeiro, é importante a gente partir do entendimento amplo do conceito de sexualidade. Não adianta restringir a sexualidade biologia. Não. Não adianta também restringir a sexualidade a uma questão social. Não. Tem todo um envolvimento dessas diferentes áreas. Contudo, ainda recai uma grande, ainda que seja transversal, uma proposta interdisciplinar, ainda recai uma grande responsabilidade para a questão da área da ciência da natureza. Inclusive na BNCC, como houve uma reformulação do currículo, né, fundamental, tem um foco muito grande para o primeiro ano de fundamental. Mas ele volta também em outros anos, no 8º ano do Fundamental 2. E assim, é importante dizer que por mais que houve um retrocesso do ponto de vista nacional, no currículo estadual houve a reinserção de algumas propostas de se trabalhar com sexualidade. Aqui a gente chama de temas integradores, ao invés de temas transversais.
Então, assim, a gente tem respaldo. Por fim, a sexualidade humana, eu acho que ela talvez já esteja claro, né? Que ela é importante porque a gente tem que conhecer o nosso próprio corpo, tanto por uma questão de saúde, como uma questão de prazer, e infelizmente ou felizmente uma questão de defesa. Se a gente não sabe o nosso corpo, às vezes, a gente está às vezes mais vulnerável. Aí entrando um pouquinho mais a fundo sobre a sexualidade, e aqui já tentando fazer esse diálogo com a botânica, o aparelho genital masculino. O tempo está um pouquinho corrido, eu não vou entrar aqui em detalhes de órgão, de função, não. Mas é legal só a gente fazer um certo paralelo. Vocês estão vendo aqui, acho que aparece no mouse, né? Vai aparecer para mim, já está aqui em cima. Pronto. Aqui você tem o testículo. Você tem o escroto, você tem o epidídimo, que é onde é produzido os espermatozoides. E na flor, a gente tem muito semelhante, que é aqui onde ficam as anteras, que é onde se produz o pólen, que é o quê? Que é a célula reprodutora masculina. Olha que bacana. Da mesma forma que você tem no aparelho genital feminino, aqui é uma imagem que você tem um aspecto tridimensional, a área externa, onde você vê a vulva, e aqui são a parte interna, a bexiga, que tem a ver com o sistema urinário, que inclusive é importante dizer, né, que é diferente, o orifício vaginal voltado para a reprodução, para o prazer, é completamente diferente do orifício voltado para urinar, ao contrário dos homens, que é o mesmo canal, tá bom? E aqui é muito importante dizer também o quê? O ovário. O ovário, que é onde ficam os óvulos, que são as células reprodutoras femininas. Ah, e a planta tem isso também? Pois bem, tem. E fica aqui na base da flor, tá bom, gente? Não são todas as flores que tem essa parte, porque tem flor que pode ser feminina, masculina. Queríamos falar um pouquinho disso aqui para frente. Mas aqui embaixo... Cadê meu mouse? Aqui a gente tem o ovário, e dentro do ovário a gente tem o óvulo, que também são as células reprodutoras femininas, tá? Da mesma forma que aqui você vai ter o orifício da vagina, a gente chama de vestíbulo, mas eu acho esse termo bem velho, né? Aqui nós temos também o estigma da flor, que é onde o grão de pólen vai entrar para poder encontrar com o óvulo. Continuando. O que é importante dizer aqui nesse momento? Alguns conceitos são muito importantes para a gente conseguir dar sentido a esse diálogo. Porque tem coisas que são semelhantes, mas também tem coisas que são muito diferentes. E eu acho muito legal a gente trabalhar esses conceitos aqui, porque eles que vão ajudar a ter o diálogo. Então nós temos células específicas para a reprodução, que é o óvulo, da parte feminina, e nós temos o espermatozoide, que é da parte masculina, tá? Isso aqui da parte humana. E nós temos também que entender o que é a fecundação. A fecundação é justamente, eu coloquei uma imagem aqui de uma microscopia eletrônica, de um espermatozoide encontrando o óvulo. Então o espermatozoide encontrou o óvulo, vai ter a ação o acrosoma, que é uma bolsa cheia de enzimas, que vai digerir parte dessas camadas exteriores do óvulo, fazendo com que o material genético do espermatozoide adentre no óvulo, e esse encontro do material genético do óvulo com o material genético do espermatozoide vai gerar um novo ser, tá? Que a gente dá o nome de zigoto. E esse mesmo processo acontece com as flores? Acontece. Estruturas um pouco diferentes, porém acontece também. Que é a chamada reprodução sexuada, né, gente? Sexuada tem a ver justamente com essa troca. E aí, fica a sugestão agora de pensar na sala de aula. E as plantas? Se a gente fizer essa pergunta na sala de aula, como que as plantas se reproduzem? Primeira resposta que vai ter, geralmente, é plantar uma muda. Eu vejo minha avó fazendo isso, pega a mudinha, não sei o quê, corta um pedaço e planta e nasce. Verdade? Verdade. Tá certo. Outro ponto. Plantar sementes. Tá errado? Não. Tá certíssimo, inclusive. Plantar semente faz parte da reprodução das plantas. Mas de onde vem a semente? Como é que ela surge? Surge do nada? E aí fica uma grande interrogação, que poucas pessoas fazem essa relação da polinização. Às vezes até a gente aprende a polinização, entende, vai um bichinho ali, pega o pólen, passa para o outro, só que às vezes a gente tem esse conhecimento dissociado, separado, tá? E aqui tem que fazer a meia-culpa também, né? Nós, professores de biologia, professores de ciências, muitas vezes são assuntos negligenciados, essa questão voltada para a botânica.
Então, assim, é normal, aqui não é querer culpar ninguém, mas assim, a gente tem que ir a fundo, a gente tem que mostrar que são coisas correlatas, e faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala em polinização, a gente está falando em produção de flor, consequentemente, de fruto. Está falando de fruticultura. Está falando de uma série de questões que faz parte do nosso dia a dia, tá? E aí, associar esse processo de reprodução das flores, reprodução sexuada, ou seja, há uma troca de material genético, a parte feminina com a parte masculina, associar com fecundação humana. É muito importante, porque às vezes pode atinar a curiosidade, aguçar a curiosidade do aluno. Eu acho que a Kênia vai falar bem sobre isso mais no final. E aqui eu boto 3 fotos para vocês, que podem, inclusive, ser trabalhadas com os alunos. A gente pergunta, o que é isso? As pessoas já vão ter noção que são flores, né? Inclusive, essa primeira flor aí de cima, com esse tom mais roxinho, é uma flor de berinjela, tá? Essa de baixo, que tem esse tom mais rosinha, com as extremidades brancas, ela é flor de carambola. E essa flor branquinha que vocês estão vendo aí embaixo no canto é flor de morango. Olha que legal, né, gente? E aqui, outra coisa, eu não sabia isso não, tá? Pesquisei, para poder entender qual é o seu posso olhar uma flor dessa, eu não saberia dizer não. Por quê? Porque até para mim esse conhecimento é muito fragmentado. Agora, se me dá uma carambola, uma berinjela e um morango na minha frente, eu não vai saber o que é. Agora, se der a flor, ninguém vai fazer nem ideia. No máximo vai falar, que bonito. E é muito interessante a gente trabalhar a questão das semelhanças das flores. Ah, são diferentes? São. Mas tem semelhanças? Muitas. Primeiro, olha essa cor, como que é uma cor viva, uma cor que se destaca, não é mesmo? Aqui no meio, geralmente tem essa porçãozinha mais amarelada, ou às vezes mais branquinha, onde tem uns pólen, se você passar a mão ali vai ficar um pozinho na sua mão. Então a gente vai começar a trabalhar de maneira associativa, olha só, as flores, de modo geral, apresentam essas estruturas. E aqui a gente tem uma anatomia básica da flor, né? Agora é a hora da gente mostrar a parte prática. Quem quiser ir abrir a câmera e mostrar a flor que trouxe, pode ficar à vontade. A gente vai... Só vou controlar aqui o tempo, porque eu tenho que finalizar essa parte e a Kênia tem que falar. Nossa apresentação começou, era mais ou menos umas 5h05, 5h10, então agora são 5h48. Vou tentar até 5:06 fechar essa parte da flor. Eu catei umas flores aqui no bairro, não sei se é mais correto fazer isso não, né? Mas aqui eu vou ter a licença de ser pela ciência. Geralmente, quando a gente aprende flor, quando não é na lousa, né? Desenha uma flor, geralmente dão essa flor aqui, que é o hibisco, também chamado de graxa, né? Popularmente. Vou até tentar abrir aqui, já está meio murchinha. Essa flor é uma flor boa para poder ensinar? É. Por quê? Porque é muito visível. Porém, ela não gera um frutinho. E ela também tem uma estrutura toda fundida, a parte masculina com a parte feminina. Ó, tivemos participação aqui. Ah, conseguimos, Graça. Uma pessoa já participou com a flor. É a flor do chuchu? Essa foi a Samara, né, que andou falando. É rosa. Ah, é a rosa, desculpa. Rosa. Não estou vendo direito. Olha o jardim, gente. Essa aqui é do chuchu. Ah, a florzinha do chuchu, né? Abre Pedro, ela. a minha também. Abre a florzinha, Samara. Identifica se é masculino ou se é feminino, se é macho ou se é fêmea. Ó, a Ludmilla também está com a flor. Abre, Samara. Não, abre, Samara, a florzinha. Você olha, consegue abrir as pétalas por dentro? Identificar. Hã? Consigo. Mais ou menos. Ó, a samambaia que falaram aqui, deixa eu pegar o nome da pessoa. Foi o João. A samambaia, ela já faz parte do grupo, de um grupo que não produz flor, né? Que são as pteridófitas. O que elas têm de estrutura de reprodução são os esporos, que ficam localizados nos soros, que são pontinhos, que geralmente são de tonalidade escura,
geralmente fica na porção abaixo, né, das folhas. Pois bem, gente, eu vou tocar aqui um pouquinho, olha só. O que é importante dizer? Eu trouxe uma outra flor aqui, olha que flor bonita, espero que vocês consigam ver. Deixa eu fechar aqui. Pronto, beleza. Eu trouxe essa flor aqui, que eu peguei numa árvore aqui do bairro. Eu moro aqui em Jardim Camburi, catei umas flores. Vocês percebam que, o que nós temos aqui? Pétalas, vocês podem ver que são a parte mais colorida, que inclusive a gente pode trabalhar com lúdico com as crianças. As pétalas, elas têm uma função importantíssima, que é justamente atrair os polinizadores. Ou seja, os insetos que vão ver essa cor bonita vão se sentir atraídos. E nossa proposta não é um diálogo com a sexualidade. A gente não pode usar uma roupa bonita para chamar atenção. A gente não quer estar bem arrumado quando a gente tem um interesse, seja homem, seja mulher, quer estar com uma roupa bonita. É semelhante às pétalas, tá? E se a gente tirar aqui as pétalas, essa Mara abriu ali, né? Vamos tentar olhar. Aqui tem de coentro, essa branquinha, essa verde de chuchu. Você consegue ver, Samara, se ela é masculina ou feminina? Eu não consigo identificar, não sei. Olha só, tenta olhar aqui comparando com a minha. Vocês percebem que geralmente vai ter um tubinho que está ligado ao centro da flor, que eu estou colocando até a mão aqui. Espero que vocês consigam ver. E geralmente tem outros que são menores, geralmente, e tem uma extremidade achatada, que é onde fica o pólen. Nesse caso aqui não é amarelo, não. Ele é marronzinho. Achei. Achou? É esse aqui, não é? A qualidade da câmera... O amarelinho. Isso, perfeito. Perfeito. Você consegue passar um e ver se ele sai. Mas a chuchu é dioica, né? Né? Aí, difícil com uma mão. Joel? Oi. A florzinha de chuchu é dioica, tem flores separadas. Tem a parte masculina e a parte feminina separada. Separadas, são flores separadas, igual da abóbora. Eu tenho de abóbora aqui também. Por exemplo, essa flor que eu trouxe aqui, gente, ela é junta. Vocês estão vendo que tem a estrutura feminina e a estrutura masculina. Eu vou retirar a estrutura masculina para a gente poder focar aqui. A sua é hermafrodita, né? Isso, exato. A da Samara já não é. Inclusive, são momentos da gente falar com as crianças atualizações. Hermafrodita, no caso das flores, que tem tanto a estrutura sexual feminina e a estrutura sexual masculina. No caso dos seres humanos, hoje em dia não se usa mais o termo hermafrodita, a gente usa o termo intersexo, que são pessoas que, por motivos variados, genéticos, hormonais, você vai ter ali parte do órgão genital, inclusive com características masculinas e femininas. Geralmente, no caso dos seres humanos, há uma certa atrofia de um dos pontos, etc. e tal, ou às vezes os dois não estão bem desenvolvidos. Mas vocês percebam que é muito interessante a gente usar esse diálogo, porque às vezes a parte do humano vai despertar uma curiosidade, a parte da planta vai ser a questão material, que ele vai poder pegar, vai poder ver, vai poder sentir, e nesses diálogos vai conseguindo fazer essas propostas. E se vocês forem continuar a desnudar a planta, a gente vai chegar no ovário da planta, tá? E, geralmente essa porção de dentro, deixa eu tentar tirar daqui, sem destruir a planta. Bom, destruir, né? Pois bem. Se vocês olharem na base dela, geralmente é uma base um pouco mais redondinha.
É muito comum ver isso em várias flores. Lá onde fica o ovário das plantas e o óvulo. E aí, para vocês não acharem que eu estou mentindo, eu peguei aqui, ó, quer ver? Onde enfiei esse troço aqui? Ó, a flor era essa aqui. Perfeito? Deixa eu sair daqui. Pronto. A flor é essa aqui. Olha o cabinho como é que é. Você tem até essa parte verdinha. Olha essa aqui já. Perceba que a base é muito semelhante. Tá vendo? Olha como é que é semelhante a base da flor. Então, eu não estou mentindo, não. Eu ia do mesmo lugar. Presta atenção, viu? Isso aqui é o início de um fruto. E eu trouxe em diferentes estágios. Olha só como é que fica o tamanho disso aqui. Aqui ainda está amadurecendo. E geralmente elas ficam escurinhas assim. Nesse caso aqui, se trata de uma leguminosa. E se eu abrir... Ah, então quer dizer que isso aqui é um fruto? É. É um tipo de fruto. Não é o mesmo da manga, que a gente está acostumado, carnoso. Você mete a boca no trem, né? Não, porém aqui é um fruto. Se você abrir... O que você encontra quando você abre uma manga? Lá no meio, depois de você... Semente, não é? O que você abre quando... O que você encontra ao chupar um abacate? Semente. E aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui é uma semente. Então, vocês percebem que assim, como que é muito mais legal a gente aprender a botânica quando a gente tem essa visão mais cíclica. A planta produziu a flor, que tem um grão de pólen, que é a célula reprodutora, encontrou a parte feminina, que também tem a célula de reprodução, vai originar um fruto, e o fruto você tem uma grande variedade de frutos. Tudo bem? Gente, muito obrigado pela participação de quem trouxe aí as flores, agradeço, enriqueceu. E é uma proposta legal de sala de aula. Se não der para cada um trazer uma flor, passa uma florzinha mesmo. Geralmente eu aconselho comprar uma seringa para você, você manusear, não bota estranho em um monte de criança não, lógico. Você corta, mostra internamente o óvulo, você mostra internamente o ovário. Eu vou dar uma corridinha aqui, porque senão a Kenny não fala, ela vai ficar brava, porque ela tem que falar também. As conexões que nós podemos fazer com a sexualidade, além da questão da cor das pétalas, que a gente pode brincar com o lúdico, falar das nossas roupas, falar que a gente pode querer atrair uma pessoa e tal, a gente pode falar do cheiro. Flor tem cheiro. E o cheiro da gente não passa um perfume, às vezes para poder, né, ficar cheiroso, uma festa, procurar alguém, querer, né, ficar bonito, ficar cheiroso. As flores também têm cheiros. O néctar é um líquido doce, não são todos que produzem, mas geralmente está na base da flor, justamente para que o animal vá lá, se alimente do néctar doce, e nesse processo ele vai carregar o grão de pólen com ele. Eu até trouxe uma imagem aqui de uma abelha e de um beija-flor. Dá para ver que eles são todos sujinhos de pólen? Geralmente eles ficam isso mesmo, sujinho de pólen, à medida que vai passando de flor em flor, ele vai carregando esse grão de pólen. Tá vendo que tem coisas que são semelhantes. Nesse caso, para conseguir ter essa troca de células reprodutoras, as plantas exigem um outro agente. Pode ser até o vento, não precisa nem ser um animal. E a gente pode estar sempre destacando, ó, semelhanças, diferenças, não tem problema. E por fim, essa leveza do pólen. A gente não quer estar do lado de uma pessoa leve, uma pessoa que nos traga uma doçura. Tudo isso pode ser muito bem brincado, sim, com o lúdico das crianças, tá bom? Tá, e da onde vem o fruto? Aqui tem uma flor. Ai, meu Deus. Se você retirar toda a parte das pétalas, a parte masculina, vai ficar só o ovário, que é a parte feminina. Na verdade, é o carpelo, né, que é a estrutura como um todo, e na base fica o ovário. Inclusive, tem amigo meu aqui que é biólogo que está aqui dentro, eles vão depois só falar, Joel, você não fala errado, não. Aí você faz um corte, que é onde eu indiquei como se fosse essa linhazinha vermelha. Isso tudo pode ser feito em sala de aula, tá, gente? Se você fizer um corte transversal e olhar para frente, para cima desse corte, você vai ver uma imagem mais ou menos assim. Vai variar de flor para flor. Vocês percebam aqui que nós temos os ovários, que são essas estruturas maiores. Nós temos 1, 2, 3, tá? E nós temos essas bolotinhas aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque às vezes a qualidade da questão remota aqui não permite. Que são os óvulos. Isso é uma flor, tá?
Vocês já viram isso alguma vez na vida? Ou algo parecido com isso? Eu tenho certeza que já. No almoço de vocês. Isso aqui é um tomate, né, gente? E vocês veem a semelhança. A sementinha do tomate eram óvulos. E você vê essas estruturas maiores, são como se fossem os ovários. E aqui você tem o septo, que é a estrutura que dá firmeza, dá sustentação aos ovos, etc. Olha como é legal você fazer esse entendimento do que é flor, o que é fruto. Como que as estruturas são parecidas. E é difícil levar um tomate para uma sala? Não é. Dá para fazer, assim, não é uma coisa complicada. E aí tá, primeiro ponto, tomate então é fruto, já começa aí a brincadeirinha de que é fruto e que não é fruto, que pode ser abordado. Inclusive, para quem gosta de desenho, levar desenho para criança, tem um desenho, Irmão do Jorel, que tem um joguinho sobre uma música, inclusive o Criolo, que fez a parte, dublou, que ele fala, o que é fruto, o que é legume, é semente, tal, muito bacana. Dá para passar para os meninos. E tá, qual a importância do fruto, então? Já sabemos que o fruto é formado da flor. Alimentação, parabéns, muito bem, verdade. Para nós isso é importantíssimo. Mas qual a importância do fruto para a flor? A gente tem que entender, para a planta, no caso, desculpa, que da mesma forma que a flor atrai polinizador para você distribuir o pólen, ela também, o fruto tem a função de atrair animais com cheiro, com sabor. Por quê? Porque o animalzinho pode ser inclusive nós, né? A gente vai, come a fruta, a semente passa por todo o nosso trato digestório e no final a gente vai eliminar nas fezes. Bom, a gente elimina no vaso, né? Mas os animais eliminam no ambiente. E aí uma planta, para que está parada num canto, consegue ter um filhote, entre aspas, né? Consegue se reproduzir a uma distância muito grande, que consegue fazer essa movimentação. Então é importante para a dispersão da semente. E qual é a função da semente? A semente ela carrega um embrião, que é como se fosse o bebê plantinha, pequenininho, mais uma vez fazendo o link com reprodução humana. A semente ela tem a função de proteger o embrião, nutrir o embrião, para que possa germinar, ou seja, para que possa crescer. E aí fica a pergunta, isso não lembra nada a vocês, não, gente? Embrião, que é um ser muito pequeno, que exige proteção e nutrição. Para mim, lembra. Mais uma vez, um link que é possível ser feito para falar. O bebê ele precisa ser protegido, tem a placenta que vai nutrir, tem a bolsa amniótica que vai proteger. Olha só que bacana. Inclusive, a gente pode até fazer analogias livremente, assim, lógico, com responsabilidade, com entendimento, não ensinar conceito errado, mas da mesma forma que o feto se desenvolve, você também tem a semente com o embrião que vai se desenvolvendo à medida que vai germinando, tá? E aí fica a pergunta, é possível fazer isso na prática? É possível conversar esses dois assuntos? Dá para fazer algo prático? Como que a gente então desfragmenta esses conteúdos? E aí, eu maldosamente vou deixar a Kênia com poucos minutos para falar. Kênia, vai que é tua, viu? Ele é ótimo. O professor fala pouco, né? Perfeito. O que a gente veio trazer um pouquinho é essa conversa sobre a transversalidade. Os temas transversais, quando eles são propostos dentro dos PCNs, né, e das diretrizes, ele visa, se você observar, existe na vertical e na horizontal. Ele perpassa todas as disciplinas. Então, quando a gente se propõe a fazer essas conversas, precisa ficar entendido que não é só no aspecto, por exemplo, das ciências, ou da ciência da natureza, que você vai ficar restrito a essas conversas. Pelo contrário, você pode passar, por exemplo, pela porcentagem de meninas com gravidez precoce. A gente pode trabalhar matemática, você pode trabalhar em diversas, dentro da ética da saúde, sobre a higiene. Então, o que a gente veio conversar um pouquinho, né? O que eu estou fazendo aqui como pedagoga, não sou bióloga, tenho dificuldade com os termos, mas contar um pouco da experiência que nós tivemos no ano passado, dentro do Laboratório Vivo, que era um local de pesquisa que a nossa pesquisa de mestrado se desenvolveu. A professora Graça tem uma prática de fazer ensino, pesquisa e extensão, então nós fomos para dentro de uma escola municipal de Vitória, desenvolver a nossa pesquisa e, como pano de fundo, a vivência dentro do Laboratório Vivo, que era uma horta escolar.
E no meio das problematizações com essas crianças, elas ajudaram no ano de 2018 com a construção desse laboratório vivo, dessa horta, e quando nós retornamos em 2019, existiam essas duas flores aí no canteiro. A flor da abóbora, que alguém perguntou se tem como ter na mesma planta as duas flores. A mesma estrutura da abóbora possuía exatamente essas duas flores aí, a flor feminina e a flor macho, com exatamente com essa estrutura que o Joel mostrou, que é o ovário, Joel, embaixo. Isso, você tem o ovário. O ovário que está embaixo, nessa bolinha aqui do canto, na sua direita. Aqui, né? Isso, Joel, obrigado. E essa do ladinho já é a estrutura masculina. Os dois ramos. Então, os dois ramos, as duas estruturas na mesma ramificação, na mesma planta. Então, quando as crianças viram isso, nós começamos esse diálogo, então, foi até o ponto inicial da problematização da nossa pesquisa. Por que ela é tão bonita? Eles ficavam assim, ela tá muito linda, mas ela é macho e fêmea? Como assim? Como que pode ser macho? Como que pode ser fêmea? Aí eu falei assim, que cor que é? Por que ela tem essa cor tão... Então, essas questões de se enfeitar, de chamar a atenção do outro, né, que os seres humanos fazem, as plantas também fazem por conta dos agentes polinizadores. E esse foi a questão inicial, o pontapé inicial para a nossa pesquisa dentro da perspectiva de ensino que nós tivemos a abordagem dos 3 MPs e dos 3 momentos pedagógicos. Então, depois que a gente conversou sobre isso, a gente evidenciou trazendo essa discussão para a sala de aula. Então, se inicia no laboratório vivo, que é o artefato pedagógico que a professora Graça, ela disponibiliza, né, o trabalho de pesquisa dela desde a década de 90, e as crianças, então, nessa foto de cima, na nossa direita, elas estão investigando as abelhas, aí são pé de manjericão e de alfavá, que estava cheio de florzinha branca. Então, eles começaram a investigar qual planta que tinha flor, qual espécie, qual exemplar que a gente tinha que possuía cheiro. Então, houve um movimento muito grande para procurar depois da iniciativa da planta da abóbora, da flor da abóbora. Passa para mim, Joel. Então, esse é um relato que nós fizemos, porque quando nós também tínhamos dentro do laboratório vivo, do artefato, a flor do feijão de porco, que, ao contrário da flor da abóbora, ela já tem os 2 sexos na mesma flor. E eles ficaram encantados, e o mesmo fruto que o Joel mostrou, a leguminosa que ele mostrou, foi o que nós também abrimos e os meninos pegaram as sementes, nós conseguimos fazer do feijão de porco, já é o fruto diferente do fruto da abóbora. Então, nós começamos a instigá-los fazer isso que o Joel propôs a vocês, abri-las. E quando eles abriram, eles perceberam que a flor era masculina, e aí eles ficaram com o pozinho grudado, e eles cheiraram esse pozinho, começou aquela discussão toda, e aí a gente perguntando, né? Aí eles falaram assim, não, mas esse aqui tá fedendo, não, esse aqui não tá cheirando para você. Então, você não foi atraído. Agora, os outros insetos, os outros animais vão ser atraídos pela cor, pelo cheiro, pela vivacidade, pelo movimento a gente poetiza, né? Fica até dançando, a flor dança com o vento, espalhando o seu perfume, o seu pólen, e fazendo aquela sedução toda para os animais irem lá. Então, a gente fez essa brincadeira todinha com eles, e fizemos o link com a sexualidade deles, a questão da higiene, da orientação sexual. A gente colocou exatamente o que o Joel colocou, nós fizemos o trabalho com eles, associando o sistema reprodutor, tanto masculino e feminino, dessas crianças com os das flores. Nós levamos para a sala de aula, acho que a outra foto a gente não conseguiu colocar, mas nós fizemos toda a questão das doenças, a questão de ter com eles esse momento
para que eles se cuidem, se conheçam, para que ninguém se deixe ser tocado se não tiver consentimento. Então, tudo isso, para os professores que já estão, vão saber do que eu estou falando, e os que vão chegar, é algo muito latente, as questões de abuso com essas crianças. Então, se a gente conseguir fazer esse link, eles conhecendo que as plantas têm toda essa estrutura, que elas se protegem, que elas se respeitam, que existe todo um processo, um mecanismo não, um processo para que seja reprodutor, que elas se reproduzam, para nós também. Existe todo um processo, existe o tempo certo, existe a forma certa, existe a pessoa certa. Então, a gente consegue fazer isso trabalhando bem na linguagem deles. Isso, alunos de 5º ano, você consegue fazer com isso. Eu também faço com o 3º ano, 1º aninho, quando você vai trabalhar a higiene corporal deles, dá para poder trabalhar também, dá para levar flor. Então, é aquilo que o Joel falou no início, eu vim mais ratificar mesmo, assim, né, autenticar tudo isso, o que ele falou, que ele trabalha mais com o ensino médio e ensino fundamental dos anos finais, mas é possível também trabalhar isso aí nos anos iniciais com as crianças, e essa é uma estratégia muito vantajosa para a gente, muito, porque a conversa é muito íntima. Se vocês conseguiram perceber, vocês vão conseguir ver que dialoga diretamente com as necessidades das faixas etárias, inclusive com os adultos, tá? Porque muitos adultos não conhecem o seu próprio corpo e não conhecem também para que serve, quais são as funções. Então, a gente pode levar essas oficinas e esse diálogo para qualquer fase do ensino, desde educação infantil até as pós-graduação, até os cursos de mestrado e tal. E essa é só a colaboração que a gente veio dar, mostrando que isso foi feito ano passado, e a gente agradece demais a atenção de vocês. É claro que o Joel deixou um pouquinho para eu falar, mas eu não vou brigar com ele, porque ele deu um show, espetáculo, e eu amei. Obrigada, gente. Olha, gente, eu cortando aqui aquela de bi, só como é que fica. Dá para ver cadê? Ovário. Cadê o homem? YouTube. Ô, Joel. Oi, o homem total. Oi? O homem total, vocês cortaram? Não. É porque eu desarticulou Homem aqui, na hora que ela total. falou, não passei. É esse aqui. O homem com Isso, quando a gente totalidade. Isso. Ai, professora, pode dar a conclusão, então. Faça a conclusão, fecha para a gente. Fala aí, fale. Quando a gente trabalha nessa perspectiva de abordagem, gostaria, porque eu acho que dá para... Você faz o fechamento de tudo e entrega a palavra para o mediador. Gente, aqui fechando, vocês têm ali uma perspectiva que ela é ancorada numa visão do Jacob Haim, que a gente já trabalha em ensino de ciência com ele há algum tempo, e ele mostra o homem como um ser, como uma totalidade. Essa totalidade envolve o bio, quer dizer, o biológico, o psicológico, o social e o transcendente. Então, nesse esquema, a gente observa, junto com Edgar Morin também, que nós, ocidentais que somos, com essa cultura fragmentada, que foi herança, inclusive, da ciência analítica, nós ensinamos as crianças, ainda hoje, no século XXI, dizendo que o corpo é dividido em cabeça toquimemos, que um órgão é mais importante que o outro. E nessa perspectiva que a gente trabalha com abordagem temática, tendo como pano de fundo essa perspectiva, a gente trabalha nessa dimensão, tentando desconstruir a lógica que o ser humano é dividido.
Porque na prática, você pergunta às pessoas, realmente você não faz sentido, porque ninguém é dividido. A gente é um todo. E essa perspectiva da totalidade, que é uma, vamos dizer assim, uma categoria, né, de Marx, ela vai exatamente nos ajudar a compreender essa dimensão da dialética, né, como dizia minha avó, para melhor entendimento. A vovó falava assim, você tem um olho na missa e o outro no padre, quer dizer, é lá no macro e no micro, e vai dialogando, e vai lá e vem cá, né, problematiza para explicitar as contradições, né, e por aí vai, né. Só para fechar, eu vou estar indicando o seguinte, olha bem, a Kênia é professor de anos iniciais, o Joel é do médio, mas ele também é de ensino fundamental 2. Então, a escola, ela precisa começar a discutir a sua organização espaço-tempo, no sentido de os professores dos anos iniciais planejarem, ter diálogo com os pares dos anos finais, exatamente para poder melhorar essa dimensão, né, que é torta lá na formação inicial, portanto, responsabilidade das instituições formadoras, no sentido de trazer a totalidade, porque a gente, quer dizer, isso não cai do céu, isso é aprendizagem, né? E aí, fechando, eu vou trazer uma palavra aqui do Schurz, que ele fala o seguinte: pusemo-nos a destrinchar o processo da vida com nossas tesouras de pesquisa. Fomos do organismo para o órgão, do órgão para o tecido, do tecido à célula, e até chegarmos à molécula e ao DNA em seu ambiente celular. Continuamos a picotar. Decompusemos o DNA, decompusemos o ambiente. Com surpresa, descobrimos que a vida desapareceu. Para onde ela foi? A bola é com o Wilson. Parabéns, professora Graça, Joel, Kênia, excelentes reflexões, parabéns pela oficina, e eu vou abrir então para o debate, temos um tempo ainda para o debate. Quem gostaria aí de fazer uma colocação, se inscrever? Samara já colocou uma aqui. Sexualidade é tabu no Brasil. Como lidar com os pais dos alunos após uma aula de sexualidade, trazendo a proposta de dialogar sexualidade e botânica? Pode responder? O Graça quer falar? Eu posso falar nesse sentido, do 1º ao 5º ano, geralmente nesses anos que eu tenho trabalhado, especialmente na Prefeitura de Vitória, a gente nunca teve problema, não. Vai muito com a forma como a gente lida com essas questões, a naturalidade. Eu estava conversando com o Joel e com a Graça ontem, dizendo que às vezes os pais podem até agradecer, porque existem muitas questões que eles não têm liberdade para falar com os filhos. Então, se a gente for de certa forma, assim, com todo cuidado e cautela, trazendo nas colocações junto com eles, com as dúvidas deles, a gente traz um relaxamento com relação ao tabu. Esses anos, principalmente trabalhando com os meninos de 1º ao 5º ano, especialmente o 5º ano, algo, se os pais questionarem, ele faz parte do currículo prescrito. Então, não existe como você não abordar. Talvez o fato seja como fazer isso. E podem esperar todos os tipos de perguntas possíveis, de posições, de que é isso, de que é aquilo, de que é tudo, imagine tudo. E é uma aula onde, eu costumo dizer para a Samara, que é melhor que a gente, que tenha um pouquinho mais de instrução, converse com essas crianças sobre isso, porque é melhor do que eles aprenderem errado. Errado, assim, no sentido de trazer termos chulos,
termos depreciativos, usar a mulher ou o homem, o namorado, namorada como objeto, traz toda essa questão de violência, de abuso, da forma como o pai trata, geralmente, né, com os namorados ou namorado da mãe trata, é a forma que os meninos geralmente refletem isso nos relacionamentos com as meninas em sala de aula. Então, você começa a perceber, eles começam nesse diálogo de que é preciso ter o respeito pelo outro, pelo corpo que é do outro, pelo prazer que é do outro, pelo toque que o outro não quer, que é agressivo. Então, geralmente, se você for com mais cuidado, se for de primeiro ao quinto, tem que ter realmente um cuidado, eu nunca tive problemas, sempre foi dado palestra, estava contando para o Joel, o negócio assim, eles ficam desesperados, porque eles estão loucos para terem as relações sexuais deles, e eles nunca se preocupam com camisinha. Aí, quando a gente começa a falar sobre as infecções, e eu mostro, coloco nos slides as telas para eles, das gonorreias, todas as doenças, eles ficam desesperados. Meu Deus, isso pode acontecer, tá vendo, fulano? Eu falei para você usar isso. Então, você começa a entender o lado da criança. Ela não tem liberdade para falar isso em casa, mas tem liberdade para falar com o professor. E é esse canal de confiança que a gente tem que ter. Se a criança tem confiança, geralmente passa para os pais. Então, assim, a gente pode ir com calma, porque a gente está respaldado legalmente, faz parte do currículo, é algo transversal, então você não tem como não falar, é algo da necessidade deles, então a gente, com um jeitinho, a gente conquista o território e conquista as pessoas nesse sentido. Eu vou só contribuir com o que a Kênia falou, Samara. Primeiro que, assim, se alguém tiver essa resposta perfeita, fechadinha, me fala, que eu quero saber também como que a gente lida com essas questões, né? Eu não sei também exatamente não. Mas o que eu acho que a gente pode fazer, da minha experiência fundamental e com médio, eu também não tive muito problema, nunca tive problema. Porém, eu também tenho pouco tempo de docência e tal. Mas eu acho que algumas coisas são importantes. Primeiro, apoio. Nunca faço nada isolado. Inclusive, a Graça já falou isso para mim uma vez, e outras pessoas falam. Sempre que eu faço esses trabalhos, eu pego a pedagoga, eu mostro, mas a pedagoga às vezes é meio conservadora. Nada, bobo. Você mostra os documentos, fala de PNL, DB, PCN, fica tudo perfeito. Então, assim, você precisa mostrar o porquê, você tem que ter um embasamento legal para você conseguir ter os apoios. Porque aí, se der supostamente alguma coisa, você não está sozinho nessa. Você tem alguém para pelo menos te dar o suporte. Outro ponto, que é o que a Kênia falou, eu acho que o estabelecimento da confiança com o aluno. Eu sei que aluno é aluno, a gente não tem controle, nem quero ter também controle, mas quando a gente consegue, de alguma maneira, estabelecer uma rede de confiança maior, é o que eu falo com eles. Eu posso expor uma obra de arte, nessa obra de arte ser uma pessoa completamente nua. Eles podem chegar na casa e falar, pai, hoje eu vi, a aula foi de pessoas peladas. Ou a aula pode ter sido de arte, aprendi sobre a origem do mundo, a obra de arte francesa, ou Alexandre, que é aquela estátua de 3 metros e tal. Então, assim, tudo é uma questão de concepção, de qual é o olhar que você vai ter em cima daquilo. Então, acho que você ter uma rede de confiança com seus estudantes é muito legal. Por isso que eu até deixo esse assunto assim para um pouco depois, para já ter o conhecimento, e a seriedade de tratar o tema. Isso me ajuda muito, assim, eu tenho uma liberdade muito grande com meus alunos, porque não adianta eu ficar falando de vestíbulo da vagina, se eles não vão saber que é o buraco, né? Então, assim, a gente tem que saber fazer o link, mas isso não quer dizer que eu vou tratar o tema de maneira chula. Então, tratar de maneira séria, sabendo dar sentido àquilo que o jovem, que a criança escuta, porém sempre com seriedade. Eu até mudo um pouco o meu jeito, eu sou muito brincalhão, mas esse assunto, eu particularmente, prefiro ter mais seriedade. Várias questões, elogios, reflexões aqui colocadas no chat. Gente, ainda temos tempo para mais uma reflexão. Quem gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu vou só pontuar aqui, Wilson, que a Sara, ela falou que ela sentiu muita falta de uma educação sexual voltada para as meninas, é verdade. Por isso que eu enfatizo muito o conhecimento do corpo, sim, né?
Por exemplo, se eu boto uma imagem de uma camisinha, se eu falo assim, a camisinha, todo mundo pensa o quê? A camisinha masculina, que é o comum. As pessoas sequer sabem que existe a camisinha feminina. Quando eu falo em infecções sexualmente transmissíveis, geralmente a gente fala na questão pênis que tem a bactéria ou que tem o fungo que está em contato com a vagina. E as mulheres lésbicas? E aí? Então, assim, por isso que é importante a gente ter, sim, eu concordo, que é muito importante a gente ter se atentar para isso. Fazer uma breve consideração aqui. Eu trabalhei durante algum tempo na Rede de Proteção Infância e Juventude, em um órgão específico, e já era professor, né? E, enfim, toda essa questão aparecia na escola. E quando tinha a denúncia, vamos dizer que quando havia situação de denúncia de abuso, exploração sexual, entre outras questões, foi na escola. E geralmente a gente já teve inícios de investigações de denúncia que começou na sala de aula. Eu lembro de uma experiência, não vou narrar ela aqui, mas assim, foi muito marcante. Meus alunos aí que estão, eles vão lembrar que eu sempre narro ela, que uma aluna levantou e começou a questionar com o professor, não, mas Pepa, não é assim que me ensinaram, não. Então, assim, é uma questão que, na realidade, nós fomos culturalmente ensinados a ter medo do próprio corpo, ou então fomos colocados, na realidade, um tabu sobre o corpo, também em detrimento de classe, raça, gênero, entre outras várias questões. Então, assim, parabenizando mais uma vez, é uma temática que, em tempos de baixa democracia, ela se torna relevante, porque é uma temática que quem está acompanhando aí o jornalismo nos últimos dias viu quanto as questões de gênero novamente vieram à tona nesse período de quarentena. Não é só uma questão de isolamento social, não, gente. É uma questão de abuso do poder, é uma questão do machismo, é uma questão do autoritarismo. Quando você ensina uma menina, um menino sobre o corpo, sobre a sexualidade, você está educando na realidade contra o machismo, você está educando aí para a vida, para o mercado, para o trabalho. Eu acho que isso aí é inegável. Parabéns. Deixa eu dar o chat aqui, tá? Um instantinho só. Parabéns, muito obrigado pela presença de todos. Parabéns, professora Graça, Joel, Kênia, Fabiana, Priscila, Donizete. Alguém quer colocar mais alguma questão? Podemos encerrar. Muito interessante, Wilson. Só parabenizar mesmo a Graça, parabenizar a equipe que esteve com ela, né? A professora e a proposta como um todo, e dizer que são essas práticas, né, que fazem a escola ficar viva, porque sem isso parece que a escola fica mais morna, né? E a escola tem que ser esse espaço de encontro, né? De saber, de convívio, de aprendizado, de respeito mútuo. E só parabenizar, tá bom? Muito obrigada aí pela proposta apresentada. Ok. Muito bem, eu também só quero parabenizar a Kênia, o Joel, a Graça. Muito bom. Nunca vi a Graça tão comportada, viu? Ela está tão... Como assim? Ela Como sempre assim? entra, ela deixou as pessoas falarem bastante, aí, ó, ouviu bastante. Parabéns também por isso aí, ó. Sim. Eu queria registrar o seguinte, Wilson, se me permite. Eu falei rápido no início, essa temática, entre outras, que compõem, né, as temáticas transversais, a gente está levando muito a sério desde a época desde que aliás, antes dos PCNs, em Vitória, nós já estávamos desenvolvendo
essa perspectiva do currículo por abordagem temática. Então, agora mais do que nunca, né? Mas a gente está fazendo esse exercício, que não é uma coisa simples, pode estar presente em todos os níveis e modalidade de ensino, né? Simples não é, fácil não é, absolutamente, mas aquilo que eu falei, né? É uma experiência que a gente vai acumulando, que vai agregando, né? E agora, recentemente também, por conta dessa aula lá no currículo, uma outra aluna, né, uma outra mestranda, eu nem sabia, as duas submeteram lá no CEUNES, a sexualidade a partir das flores, e a professora de biologia lá do CEUNES falou lá na hora o seguinte, que ela tem 20 anos que ela dá aula de biologia, ela nunca pensou nisso. Ela ficou assim, pasma de ver o trabalho que as meninas estavam apresentando. E vejam vocês, aí elas ganharam lá uma menção honrosa, né? Quer dizer, para elas é importante para o programa também e tal, mas, quer dizer, fala-se muito em transversalidade, fala-se muito em tema transversal e interdisciplinaridade. Agora, a gente precisa insistir no exercício, né, e na teorização desse material, entendeu? Buscando dar sentido, mas também dar sentido teórico-prático e, ao mesmo tempo, sustentação teórica dentro da linha da didática, das práticas de ensino, e trazer as ciências, eu estava até conversando com o Joel, o Wilson, dentro do meu mestrado, eu queria saber, eu queria investigar por que a química e a física só comparecem no nono ano, fui achar a resposta na história. A historiadora me diz lá o seguinte, que no início da República já queriam introduzir ciências naturais no currículo, no entanto, os positivistas de plantão disseram para aqui, até uma contradição, né? Disseram para ela o seguinte, ciências naturais só se ensina depois dos 14 anos. E quando você vai na estrutura curricular atual do século XXI, continua a mesma coisa. Então, o ensino de ciências precisa ocupar um lugar importante na alfabetização científica e na formação de professores, né? Para a gente conhecer o potencial de riqueza nosso, nossa biodiversidade maravilhosa, nosso subsolo ainda rico, apesar de 500 anos de expropriação, o mar territorial ainda por descobrir, por pesquisar, entendeu? Então, nós temos muita riqueza e o estímulo às crianças, na sua fase dos seus porquês, possivelmente vai abrir esse canal, para a gente não continuar exportando commodities. Gratidão, professora. Muito obrigado, parabéns. Convido todos para participar conosco quarta-feira. A temática vai ser arte e educação, com a professora Yaskra, mediada aí com a professora Luciana. Uma boa noite, um bom fim de semana. Até a próxima quarta. Até breve, gente. Tchau. Nós é que agradecemos a oportunidade. Um abraço. E eu convido vocês também, nós temos um curso quarta-feira, Viajando no Espaço, do Sol ao Território. Gratidão, professor. Um abraço. Tchau. Tchau.